os jogos têm uma história muito rica por trás. Mesmo os mais básicos possíveis. Seja bem-vindo ao Disquete com o seu podcast mais eventual que você vai escutar nesses últimos tempos. Eu tô aqui junto com Ana Luísa, senhoras e senhores, por favor. Oi, seguimores! No episódio de hoje, como o Gabriel já apresentou aqui, traremos também aquele que é professor de marketing, administração, aspirante a beach tenista e tudo que há de bom. Vem pra cá, Ricardo! Uhul! Senhoras e senhores, muito bom dia. E aí, tudo bem? Bem, vamos ter um papinho sobre games hoje. Partiu? Para começar antes, né? O que você faz na Belas Artes ou fora? Com o que você trabalha? O que você exerce hoje? Quem que é o Ricardo? Quem que é o Ricardo? Além do aspirante a beach tenista, né? Que Sim. você leu o meu perfil, isso daí me deixou até assustada. É claro, a gente é uma questão, assim, já dizia o Capitão Nascimento, o conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, estratégia, a gente saber com quem estamos falando. Então, É muito bom. por isso que eu trouxe essa pequena, bem micro mesmo, talvez um pouco não muito formal, biografia do Ricardo para vocês conhecerem, porque ele não é só o professor do braço tatuado, como todos conhecem. Renato, não tem tatuagem nenhuma aqui, isso que absurdo. As vozes da minha cabeça te disseram isso pra mim, eu vou confiar nelas. Não, só confia. Mas... Eu tenho bastante tatuagem. Sim, olha que legal, gente. Agora, Ricardo, fala pra gente de você. Quem que é você? Tá, vamos lá. Meu nome é Ricardo, né? Você já me apresentou. Aspirante a beach tenista, porque eu jogo beach tênis há um ano mais ou menos. Já ganhei um campeonato. Ó, palmas, Cheguei palmas, em produção. vice-campeão no outro. Palmas. Parte legal aí do meio que você citou, além de ser professor, eu tenho uma agência de publicidade. Então, essa agência de publicidade já tô com alguns projetos no mercado. Até me perguntaram que time que eu torço, que eu acho deselegante falar que eu sou palmeirense logo depois da derrota pro Corinthians, né? Completamente deselegante, mas tudo bem, a gente Aqui corre. a gente não comenta sobre, a gente acolhe. Deselegante falar assim, esse negócio de corintiano, palmeirense. Não, mas eu sou palmeirense e já atuei com o Flamengo, por exemplo. Então, eu já atuei com algumas grandes marcas do mercado. Hoje eu tenho basicamente uma agência que toca algumas grandes marcas de mercado para o mercado de luxo. Lá atrás eu já tive projetos dentro de empresas de games. Tanto que eu até comentei com vocês, quase trabalhei na Riot durante um tempo. Já trabalhei com algumas empresas aí do mercado, incluindo, por exemplo, a própria Red Kennedy e por aí vai. Então, já trabalhei indiretamente com eles e, mais importante do que isso, eu tenho contato com essas marcas há um certo tempo. Então, vamos... Tirando isso, já que você fala de... Só entrando no pessoal, só para entrar já nisso, antes que vocês perguntem aí. Agora, vocês imaginam que legal, você chega no seu escritório, 6 horas da manhã, se você dá um bom dia pra Jinx, assim, toma um café lá com a Violet, que legal, que bacana. Não? Não. Eu não ia conseguir. Calma aí, tudo isso com quantos anos? Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 35. Vou fazer 36 esse ano ainda. Bom, já que você puxou o assunto da indústria de games brasileira, né, que você falou do League of Legends e tal, como é trabalhar perto desse mercado? Hoje você não atua, mas você quase atuou, ou perto disso? Como é que é? Cara, trabalhar com games é uma complicação extrema. Porque pensa que a gente tem um mercado mal difundido, principalmente a nível Brasil. Se a gente falar, você falou do mercado brasileiro. O mercado brasileiro ele é mal difundido. Quando a gente vê realmente os produtores brasileiros, a gente tem uma grande qualidade, né? Só que a maioria desses produtores brasileiros, eles são exportados. Então, eu vou dar um exemplo de um amigo meu que trabalhou na Rockstar durante um tempo, a produtora do GTA. Então, ele trabalhou no projeto do Red Dead Redemption 2. Ele fez design de, basicamente, alguns personagens, etc. Só que ele foi contratado durante um período e ele é brasileiro. Ele é um cara que é muito bom, ele é um artista gráfico muito bom. Só que, você fala do mercado como um todo, ele não consegue emprego aqui no Brasil. Ele consegue emprego no exterior só. Então, é um mercado bem, assim, a nível Brasil é bem nichado. Ele é complexo de se trabalhar. Hoje a gente tem mais indústria indie, né, nascendo. E cada vez mais aí isso vai alavancando principalmente a parte do marketing, né? Se a gente olhar para realmente o marketing como um todo, essas indústrias indie, elas vão puxando um pouco mais do marketing que a gente sabe fazer. Muito mais do que realmente os outros países do mundo. Sim. Você falou do... Pergunta, você quer? Quer puxar? Eu queria saber, queria que você contasse pra gente como que foi o seu primeiro contato com os games. Foi algum joguinho, por exemplo, de celular que você gostou e aí foi pesquisando outros? Foi alguma coisa no PC? Como que foi esse... Eu achei bonita essa pergunta porque joguinho no celular não tinha na minha época.
Eu sou um pouco mais velho, né? Então... Não, tudo bem. A gente não coloca a idade em pauta, tá, gente? Somos todos gamers são eternos, entendeu? Então, a gente não coloca a idade em pauta. Por favor, continue. A minha época de gamer mesmo, assim, que eu comecei a gostar de videogame como um todo, eu tinha mais ou menos, acho que uns 8, 9 anos Pode ser de lan idade. house também, a gente aceita também. Foi antes disso. Não tinha ainda nem lan house. Caramba, mas aí não tá ajudando também, né? Por favor. Super Mario Bros, Mario World. Então, o Nintendo, o antigo, o Nintendo clássico, isso foi o que me iniciou. Antes do Nintendo, eu tive um Atari. Então, assim, minha mãe me deu um Atari, isso muito tempo atrás que eu ganhei. Eu herdei basicamente do meu primo um Atari. Do Atari passou pro Nintendo Clássico, do Nintendo Clássico passou pro Super Nintendo, e aí, por consequência, depois eu cheguei no Nintendo 64, nasceram as Lan Houses. Quando nasceu a Lan House, eu comecei a participar daquilo. Interessante. Então, o que me deu esse estalo foi realmente, assim, ver que o jogo é muito divertido, é muito viciante. E conta, no final das contas, assim, você pegar realmente jogos como um todo, pra mim, eles são o mesmo conceito de um livro ou de um filme. Sim. Você vê um filme, você lê um livro, você assiste um filme, você tem uma história muito rica por trás. Sim. Todos os jogos têm uma história muito rica por trás. Mesmo os mais básicos possíveis. Você pensar em Tetris hoje, ele tem uma história muito rica por trás. Pac-Man, que é aquele... Vocês sabem que jogo Sim. é Pac-Man, certo? Claro. Aquela bolinha amarela que fica comendo basicamente outras bolinhas. Ele tem uma história rica por trás. Lógico que você não vai olhar pro jogo e falar, pô, essa história foi muito bem contada, ele comeu várias bolinhas. Não, você vai realmente ter que estudar um pouco mais sobre Pac-Man e dar uma olhada no que realmente existe ali por trás disso. Foi dessa época que nasceu realmente minha vontade. E tem algum jogo que você fala assim, nossa, esse é o meu jogo da vida? Assim, que tem o seu coração. Tem um jogo que eu acho que eu jogo desde que realmente nasceram as lan houses, que é o Counter-Strike. Counter-Strike. Counter-Strike eu acho que é o mais padrão. Todo mundo que começou a jogar entra naquilo e fala, pô, isso daqui é viciante mesmo, é legal. Você xinga o adversário te xinga. Você tem aquele clima realmente assim... Sem perder a amizade? Não, perdendo a amizade, com certeza. Tudo bem. Não, você comentou ali da Rockstar, que seu amigo trabalhava na Rockstar. Não tem como, já que você puxou o assunto Rockstar, não comentar do GTA 6. Expectativas pro jogo GTA 6, assim... o pessoal tava falando que vai ter aumento de preço, que vai subir. Bom, a Nintendo já subiu, mas isso eu vou deixar um pouquinho para depois pra gente comentar do Nintendo Switch 2 também. Mas expectativas para GTA 6? Você falou desse aumento de preço. Eles estão falando que vai chegar em R$500 o jogo. Aqui no Brasil, ele vai bater basicamente R$500 e ele vai chegar lá fora a $100, em torno disso. Então, vai ter um ajuste de preço relativamente grande, né? Se você comparar com o GTA, que é 250 para 500, é o dobro do preço. Só que eu sempre faço uma comparação, você falou ainda de preço, do quanto tempo que a pessoa gasta realmente jogando aquele jogo comparado ao preço que ela custou. Então, digamos que você vai gastar 100 horas jogando aquele jogo, perfeito? Sim. Se você dividir R$500 por 100 horas, ficou R$5 por hora. Então, ficou um preço barato. Se você, até fazer uma consideração, principalmente se vocês são mais jovens, né? Vocês devem ir para algum rolê na vida de vocês, já foram para algum lugar na vida de vocês, vocês devem falar assim, pô, passei a noite inteira nesse lugar. Você gastou R$100 para entrar, você passou 8 horas no lugar, você gastou mais ou menos aí uns R$12 por hora. Então, se eu estiver gastando R$5 por hora de diversão ali, é um preço justo. Eu sempre faço essa consideração de preço porque eu sou mão de vaca, né? Aí entra o outro lado da moeda. Não, tem muita essa discussão do preço, né? Se o preço... Falta adaptação para o Brasil, né? Porque nessa questão dos preços dos jogos. Hoje, um jogo sem graça é R$350, R$400. Coisa que, por exemplo, filme tá caro. É caro ver um filme hoje no cinema. Mas, mesmo assim, o jogo ele ainda é ainda mais caro do que um filme. E, às vezes, tem filme que custa mais caro que o jogo. Falta essa adaptação do preço, principalmente para o mercado brasileiro, que sofre tanto, né? O que você vê? Você veio com uma visão que a galera geralmente vai direto no... Não, essas empresas têm que abaixar o preço. Eles não... Você está trazendo esse contraponto, né, do trabalho que dá para produzir um jogo. Como é que você vê essa questão? Quando a gente pensa no trabalho que dá para produzir tanto um jogo quanto um filme, realmente, assim, aí começa a ficar um preço que é relativamente bom. Principalmente quando... Aí você falando de R$500 em um jogo, 500, R$350 num jogo... É caro para grande parte da população brasileira, mas é um jogo que em algum momento, até se a gente olha para realmente a volatilidade dos preços, porque todos os preços do mercado eles têm realmente, principalmente quando a gente fala de jogo, tem uma alta no preço e depois eles têm uma queda. E isso faz uma parte muito grande, principalmente do marketing realmente por trás deles.
Porque começa o jogo, você tem que fazer um baita marketing para fazer o lançamento, para as pessoas comprarem a 350. Mas aquele jogo de 350, daqui 2, 3 meses, ele está custando 120, 125, algo assim. Ele baixa muito o preço para que se torne acessível para as outras pessoas que não conseguiram comprar naquela época, comprarem basicamente o jogo atrasado. Pode falar. Não, pode falar. O tempo é tudo seu, vai. Continua que tá bacana. Você é celebridade aqui, pode falar o que você quiser. Vai que é sua. É uma coisa que acontece muito no mercado como um todo. Se você pegar todos os mercados trabalham assim. Existe um lançamento de uma marca, indiferente de qual mercado que é carro, é roupa, é joia, é games, todos eles começam com realmente um preço de lançamento. Esse preço de lançamento tende a ser muito mais alto do que o preço realmente tradicional do produto. Depois de mais ou menos 2 meses, que é aquelas pessoas que é o que a gente chama de early adopters, né? As pessoas que adotaram realmente o jogo, a moda, etc. anterior, eles começam a deixar isso de lado, aí começa a cair o preço. Porque eles olham e falam, opa, peraí, chegamos no ponto máximo de aquisição logo de começo. Aí começa a cair o preço, começa a subir de novo as vendas, porque começou a cair o preço de novo. Quanto mais vai baixando o preço, mais vai subindo as vendas. Tem um pessoal que, até se vocês olharem realmente no mercado de jogos mesmo, tem jogos produzidos em 2010, 2012, que são muito bons, que agora estão sendo vendidos por R$9, R$10. É um jogo de 50 horas de jogo, 60 horas de jogo. A galera começa a comprar esse jogo por R$9, R$10 e fala, pô, fiz um baita negócio. É um jogo de 15 anos atrás, 12 anos atrás, 13 anos atrás. Então, é um produto que já está relativamente defasado. É um produto muito bom, mas é um produto que está lá e ele não seria vendido pelo preço cheio mais. E a indústria, assim, principalmente eu acho que o mercado de consoles, de PC também, assim, mas principalmente de consoles, deu uma viciada, né? A indústria viciou o jogador por experiências cada vez maiores e melhores, então os jogos estão ficando cada vez mais caros. E essa questão, por exemplo, Forspoken, um jogo da Square Enix, se eu não me engano, e o estúdio que fez o Forspoken acabou fechando, porque o que aconteceu? Não foi bem nas vendas, é um jogo muito caro de se produzir e acabou que fechou, porque não vendeu. Ou seja, um game, por exemplo, claro que não vai acontecer, mas se GTA for um flop, que é possível, quase possível, o que não é impossível, mas assim, a Rockstar fecha, né? Porque eles estão investindo mais de $1 bilhão. Como é que você vê essa questão das empresas estarem cada vez mais gastando dinheiro e ter que vender e ter que dar um jeito de fazer fluir? No final das contas, isso tudo vai se resumir a, realmente, você falou, as experiências elas estão se tornando cada vez melhores, né? Eu duvido que GTA vai ser um flop por algumas coisas, porque ele já tem uma experiência prévia com as outras 5 unidades que eles produziram. Uhum. Não só 5, tem os spin-offs, né? Daí tem o 4 e a expansão do 4, o 2 juntamente, se a gente colocar aí, não o 2, desculpa, o 3 e o Vice City e o San Andreas. Então, a gente tem as expansões ali por trás dos jogos. E o legal de você ter realmente essas expansões é que eles vão construindo várias narrativas ali por trás. O 6, a possibilidade dele dar errado é a mesma possibilidade de um Assassin's Creed dar errado. Eles fazem o jogo, aí o jogo nasce, realmente tem uma cadência muito grande, e aí você pode ver... O último jogo da franquia, da Assassin's Creed, é o Shadows. O Shadows, ele nasceu com críticas negativas antes realmente do lançamento do jogo. Todo mundo falando, pô, vocês vão colocar um personagem que ele realmente não é japonês no Japão vai causar um certo problema com os japoneses, etc. E todo mundo falando, vai flopar, esse jogo vai flopar. Hoje só tem review positiva do jogo. Uhum. Por quê? O pessoal estava esperando uma coisa muito negativa. Colocou em mãos e falou, pô, esse jogo é muito bom. E aí começou realmente essa vibe positiva. Hoje a gente tem um público que é muito mais crítico, né, dos jogos. Sim. Na minha época, GTA 2 era incrível. Visão de cima, um negócio todo pixelado, era incrível, maravilhoso. Hoje, se você não tem o detalhe do detalhe da porta fechando, o sorriso perfeito, a pessoa fala, a boca sincronizada, putz, tudo isso vai pesando negativamente pro jogo, né? Tanto que, você falou de Forspoken, a maior crítica que tem no Forspoken é que o mundo é aberto, só que o mundo não tem nada. Você vai andando num mundo que basicamente só tem uma montanha, você vai escalando de montanha em montanha, é isso. Essa foi a maior crítica que teve realmente da população como um todo, sendo que é a Square Enix que produziu. Como a Square Enix produziu, você olha todos os outros jogos, basicamente, que tem aquele background da empresa como um todo e fala, cara, essa empresa só produz jogo bom. Do nada ela vai lá e produz uma coisa muito ruim. Aí você fala, o que aconteceu entre um lado e outro? Aí entra essa parte, ela é a distribuidora e não a produtora. A produtora por trás realmente mostrou todo o preceito de como vai funcionar, etc. A Square Enix comprou essa ideia e falou, tá, a gente vai distribuir para vocês,
Não deu certo por quê? Não era um jogo da Square Enix. Você vai ver que nenhum, por exemplo, eu falei de Assassin's Creed, falei de GTA, nenhum Final Fantasy dá errado. E é indiferente. Pode lançar o Final Fantasy o pior possível, o mais perdido possível, sempre vai dar certo. Porque aí entra realmente o renome por trás da franquia, mas junto ao renome da franquia entra o renome por trás da Square Enix produzindo esse jogo há, sei lá, desde 1983. Muito forte a marca. É uma marca muito forte, exatamente. Falando de marcas fortes, quer puxar a FNAF? Vai que é sua. Ai. Vocês estão vendo, né, que o Con atenta, né? Ele pergunta assim, a pergunta que ele faz é a mesma coisa que perguntar se a galinha quer milho, se o macaco quer banana, sabe? Ele puxa essa questão porque é o seguinte, eu te perguntei sobre os jogos que, assim, você tem como do coração, assim. E o meu é Five Nights at Freddy's, você conhece? Conheço. Disserte sobre. FNAF é um jogo que ele é simples, só que ele é um jogo que realmente causa uma certa... Como é que eu vou explicar? Você precisa de reflexo, pensamento estratégico. Sim. E, por ser, até é um jogo que eu nunca joguei, tá? É um jogo que eu conheço, mas eu não ia aguentar nunca meu personagem parado em cima, na frente de uma tela de computador, vendo câmera. Sim. E aí, quando surge do nada um papagaio na sua porta, você fecha a porta ou acende a luz. Eu não ia conseguir isso. Uhum. É um jogo incrível. Pra quem tem paciência pra jogar esse jogo. Sim. Eu não consigo, assim, pensar em como realmente existe essa construção. Falando de FNAF, juntando com o marketing por trás de FNAF é incrível. É incrível. Uma coisa que eu até queria puxar também, que a gente tava falando dos... por exemplo, GTA. Impossível um GTA dar errado, um Final Fantasy dar errado. Eu queria puxar pra questão dos filmes, assim, porque tem os jogos, assim, do coração da galera, assim, que, como a gente comentou, impossível dar errado e o pessoal acaba, a indústria, né, fazendo adaptação pra filme. Você acha que algumas adaptações, ou fazer uma adaptação pra filme, seja um fator que, sei lá, possa comprometer um pouco a imagem do jogo? Sim, não. Vamos pensar dos dois lados, vai. Eu não sei se vocês viram, vai lançar um filme agora de um jogo chamado Until Dawn. Não sei se vocês viram isso. Eu vi. É um jogo de terror que, tipo, basicamente os seus pesadelos se tornam realidade. Uhum. E eles fizeram num modelo que realmente o jogo é muito realista, né? Então ele é muito fotorrealista, o sangue é realista, é tudo perfeitinho. Uhum. Eles vão lançar o filme disso. Sim. Então, a hora que eles falaram que iam lançar o filme, eu falei, legal. A produção por trás basicamente do jogo é da PlayStation. Então a Sony está produzindo esse jogo. Por trás do filme, eu não sei quem está produzindo, mas pelo trailer eu falei, o trailer parece bem fidedigno ao jogo. Sim. Quando a gente fala... E aí tem o inverso, né? O maior exemplo que tem é o Homem-Aranha. Né? Você pegar o Homem-Aranha, tem acho que 20 jogos do Homem-Aranha. E aí vocês pensam, não tem como o Homem-Aranha dar errado, certo? Uhum. Mas tiveram 2 jogos que eram o Homem-Aranha Incrível, né? O The Amazing Spider-Man, que deram errado o 1 e o 2. Então eles deram muito errado, por quê? Não tinha nada a ver com o que é o atual Homem-Aranha. Sim. O atual Homem-Aranha, aí entra um pouco da construção principalmente do gamer atual. O gamer atual está buscando realmente ter uma experiência muito mais imersiva do que o cara lá de 1990. Sim. Eu gostava do Super Mario porque era uma fase linear, você ia andando que nem um maníaco, corria, pulava para todos os lados, pegava o seu cogumelo e passava de fase. O gamer atual, ele quer ter liberdade, ele quer destruir todo o cenário do jogo, ele quer ver realmente tudo pegando fogo e depois ele apaga tudo. E essa é a liberdade que realmente os jogos estão construindo. E aí os jogos começam a ficar cada vez mais caros. Sim. Para ficarem mais caros, eles têm que oferecer alguma coisa por trás que realmente mostra que aquilo vai ser incrível. Tanto que, quando a gente fala de marketing como um todo, a maioria dos influencers, quando vão vender algum jogo ou quando eles estão jogando algum jogo, normalmente esse jogo tem alguma mecânica que, mexe com a percepção da realidade como um todo e você fala, isso é incrível. Eu vi esses dias, eu não lembro quem que tava... E a régua dos fãs é alta também nessa questão de filme. Você acha que, por exemplo, por o pessoal esperar demais e colocar muita expectativa, acaba gerando alguma pressão pelo lado de quem vai produzir? Não, com certeza. Se você olhar até, falando em filme, né, de jogo que virou filme, tem os filmes do Final Fantasy, né? Filme do Final Fantasy, acho que o 7, tem um outro que era... Tem Final Fantasy, tem Silent Hill, tem Mortal Kombat. Silent Hill é o melhor filme que eu já vi na vida, o primeiro. O segundo filme já é ok. O primeiro filme é muito bom. Ele é muito assim, ele é uma perspectiva totalmente diferente do primeiro Silent Hill. Silent Hill também aí, vocês entraram numa franquia que eu que sou fã. mexe. Mexe um pouco, eu sou mais fã de Resident Evil.
Então eu gosto de ver zumbi, etc. Mas Justo. quando chega no Silent Hill, eu falo, pô, Silent Hill é muito... É uma pauta que, assim, a gente conversa entre nós dois, assim, porque ele é Resident Evil, eu sou Silent Hill. Eu sou Resident Evil. A gente já entra lá, já entra no Resident Evil, já dá uma passada lá, vai. Mas vai seguindo no Silent Hill, vai seguindo. Quando a gente fala dos filmes, por exemplo, Silent Hill, pô, foi uma expectativa muito alta, mas se você assistir Silent Hill, você não precisa nem jogar. Então você vê o filme e você fala, nossa, que filme incrível, que fala realmente, você vê assim, os gráficos do 1 para aquela época, principalmente, nossa, é de cabo a rabo o melhor filme que você vai ver daquela época. E quem não jogou, sei lá, você levou uma pessoa, você levou sua mãe para assistir, sua mãe nunca jogou Silent Hill, ela vai olhar o filme e falar, cara, que filme assustador, que negócio mais, sabe, grotesco, e retrata exatamente o que é o jogo. Sim. Quando a gente pega o outro, eu falei do Final Fantasy, né? Final Fantasy VII, o filme, ele retrata o jogo. Tem um outro que eu acho que é Rebirth, não lembro agora o nome específico, que ele retrata um negócio totalmente diferente. Esse filme foi muito criticado. Apesar de ser uma animação gráfica, você olha para aquilo e fala, pô, não tem nada a ver com isso. Tanto que acho que vai lançar o filme do FNAF, não vai? O segundo vai. E eu, assim, diga-se de passagem, eu estou extremamente animada, porque a minha protegida vai aparecer, que é a Puppet, né? Enfim, eu sou apaixonada por essa personagem. E, por favor, pode continuar. O filme do FNAF, você não precisa fazer, por exemplo, tanta divulgação. Por quê? Ele fala por si. Exato. Filme do Minecraft agora. Eu não sei se vocês estão vendo, mas tem vídeo viralizando até não dá mais. Irei neste sábado, aliás. Você não vai com alguém no seu... Não. Eu só comentei com meus amigos, assim, de talvez, assim, eu tenho uma calça marrom e uma blusa verde, eu ir de bloco de grama, assim. É porque, assim, como a gente não teve tempo de se planejar, pensamos em vestidos de villagers, né? Só que, como a gente marcou em cima da hora, não dá pra gente fazer os capacetão, né? Só o mínimo que a gente vai conseguir é chegar pra comprar o bilhete e falar deles, né? Mas eu tô cogitando ir de bloco de grama, assim, só de brincadeira. No filme, tem duas coisas que são importantes de ressaltar, principalmente no filme do Minecraft, que um deles tá gerando muito hype, né? Se vocês olharem nas redes sociais hoje, vocês mesmo, por exemplo, eu não sigo nada relacionado a games na minha rede social. Só que do nada eu tô lá, eu tô passando por meme, etc. Aparece algum meme do cara no meio basicamente no cinema, com uma pessoa em cima dele. E essa pessoa em cima dele, eles estão imitando uma cena que, pelo que eu entendi... Fora o pessoal vestido de creeper. É uma cena de um zumbi... Não, é uma galinha... Não, é um zumbi em cima de uma galinha. E eles estão replicando essa cena dentro da sala de cinema. Isso virou um meme gigante. Sim. Então, isso já está gerando marketing que até assim, eu olhei e falei, pô, o filme é tão bom a esse ponto? Eu não sei. Mas existe essa perspectiva. Do mesmo lado que eles colocaram, por exemplo, um easter egg no começo do filme, no começo, eu acho, no meio do filme, que é um porco-rei. Do Technoblade, o gamer que acabou falecendo. O Technoblade que faleceu. Então, entra um pouco dessa construção do tipo, eles vão pegar um pouco da comunidade e estão colocando ali dentro. Isso torna o filme muito forte. Isso fica muito mais fácil de você realmente fazer uma divulgação de um filme. E se eles quiserem... E fora que mexe no afetivo também. Pô, Minecraft que, assim, acompanha a gente que somos adultos, né, perante a lei. E, assim, que a gente começou a jogar muito pequeno e um pessoal, assim... Várias crianças também começando a jogar agora. E isso mexe também um pouco, assim, de... Meu Deus, o jogo que eu jogava tá tendo filme. Ele continua, assim... Ele continua muito ativo e continua bem falado na mídia. Se vocês pegarem até... Eu vou dar um exemplo que é meio aleatório aí no meio, mas... O pico de vendas que teve de... Vocês assistiram a série do Fallout? Eu não vi. Eu não vi. Não viram a série de Fallout? Quando lançou a série do Fallout, o jogo já tinha sido lançado há 10 anos. Então, assim, a série saiu acho que em 2024 ou 2025. E no que saiu a série, a primeira temporada de Fallout, o jogo, o Fallout 4, teve um pico de venda gigantesco. Foi, assim, um dos maiores picos de venda que eles já tiveram na história do jogo. Por quê? Lançou uma série, eles estavam retratando realmente o mundo como ele é, e não tem, assim, eles levaram o jogo basicamente pro filme. Quando é essa retratação perfeita, não tem como dar errado. É basicamente a melhor ferramenta de marketing que tem de um filme. Vocês pararam para pensar até... Vamos colocar League of Legends mesmo. League of Legends, quando entrou na Netflix, basicamente foi lá, colocou a série no Netflix, teve um pico de, basicamente, downloads do aplicativo do League of Legends no celular. E a galera comprando skin e não sei o quê. Vai ter agora o evento, basicamente, para você pegar a skin que tem no jogo dentro do League of Legends. A galera tá lá jogando e, tipo, quero pegar a skin do meu personagem. Por quê? Não sei. E aí que entra um pouco dessa construção. Se a gente fala de marketing como um todo, quando a gente começa a entrar em marketing mesmo, a primeira coisa que a gente tem que ter essa noção é que, basicamente, o marketing ele entra
para fazer esse... Basicamente, ele supre essa necessidade através de diversos cunhos diferentes. Nos jogos, quando a gente fala de marketing, o marketing da maioria dos jogos que existem hoje em dia, eles são baseados principalmente em conteúdo. Então, vocês vão ver que, assim, para divulgar um jogo, GTA 6, quando lançar, vai ter divulgação através de diversos streamers. Uma parte a Rockstar vai pagar, uma parte realmente vai olhar e falar, eu preciso entrar no hype junto dos outros que também estão fazendo o jogo. E isso começa a construir uma história por trás do GTA 6. Vocês podem ver que o GTA 5 mesmo, que foi lançado em 2014, ele tá vivo ainda hoje. Tipo, tem comunidades que fazem RP, etc. E aí os streamers começam a fazer esse burburinho. Por trás disso, se você tiver um filme ou outro conteúdo que vai relacionar com o filme, que vai relacionar com o jogo como um todo, você já começa a construir uma parte que extrapola o gamer tradicional. Então, as pessoas sabem, por exemplo, que... Eu não sei se vocês sabem como é que foi o lançamento do GTA lá atrás. GTA 1, o primeiro GTA, ele foi lançado em cima de polêmica. Porque era o primeiro jogo que realmente você podia pegar um carro e atropelar um policial. Sim. Então, você podia pegar um carro e atropelar um policial, todo mundo falou, não, isso é muito violento. E o sangue era tipo uma bolinha vermelha. E todo mundo olhando para aquilo falou, cara, isso é muito polêmico, não pode, não sei o quê. Mediante isso, eles ganharam a quantidade de fãs que eles têm hoje. Porque eles fizeram uma história por trás, que é tipo, você pode pegar um carro e atropelar basicamente um policial. Hoje existe um jogo chamado Inzoi, que tá com essa mesma polêmica. Só que a polêmica você pode pegar um carro, atropelar pessoas, e é um jogo estilo The Sims. Então imagina que é um jogo que era para ser, você constrói sua casa, legal, mas você pode atropelar pessoas. E mais importante, como é um mundo povoado igual The Sims, você pode entrar na casa de outra pessoa e roubar uma criança. Meu Deus. Tá. E assim, pra gente encerrar, até porque acho que a gente tá passando tempo, você tem alguma consideração pra falar sobre a próxima geração dos games? Alguma angústia? Qualquer coisa que você gostaria de comentar? Você, Ricardo? Eu espero que a próxima geração dos games seja realmente tão mundo aberto quanto a atual. O que mais me leva a comprar jogo hoje é ser mundo aberto mesmo. Sim. O mundo, puxando só pra fechar, a próxima geração de games vai ter console ou vai ser na nuvem? Eu acredito que tudo vai ser, na verdade, pro PC. Eu não sei se vocês veem, mas existe muito essa construção, principalmente da PlayStation, da Sony, até abrindo jogos para lá. O único que realmente continua só em console é a Nintendo. A Nintendo, em algum momento, vai entender que realmente ela vai lucrar mais se ela soltar os jogos para o computador também. Acredito eu. A não ser que a Nintendo realmente vire e fale, não, eu vou manter o meu console pro resto da vida. E eles estão indo para uma versão mais mobile também, né? Eles estão indo com a construção do Switch para você levar para todo lugar. Tá certo. A gente agradece a sua disponibilidade de estar aqui. Obrigado mesmo. Além de agradecer, gostaríamos de deixar para você o convite no dia 30 de maio, né? 30 de maio. Estaremos fazendo nosso evento. Você está mais do que convidado a participar da Disquete.com, de convenção mesmo. E muito obrigada, professora. A gente quer te agradecer por essa atenção, por essa base que você deu pros nerdolas aqui. De nada, pô. E a gente fecha a Disquete.com. O Disquete.com é produzido por... Além do professor Ricardo, temos entrevistadores Gabriel e Ana Luísa, temos Sara aqui no podcast, nos auxiliando com o áudio. Temos Sabrina aqui também nos bastidores, nos ajudando. Temos Beatriz e Luísa que ajudaram na produção do roteiro dessa conversa incrível. E a Marcela também ajudou na construção desse roteiro maravilhoso. Falta mais alguém? Eu acho que completamos essa equipe do Disquete.com. Muito obrigado para você que assistiu.